Provérbios capítulo de número 29, versículo de número 1 ao número 3 diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus vem repreendendo a igreja muitas vezes. E o texto diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Aí ele diz: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Irmãos, quando eu parei para meditar nesse texto, Deus sempre manda a gente estar questionando os porquês das coisas. A primeira pergunta que eu fiz para Deus é: por que o Senhor repreende muitas vezes? Qual é o propósito disso? Nenhum pai repreende um filho se porventura não tem motivos para repreender. Pelo contrário, se o filho está indo de maneira obediente, o pai incentiva, o pai abençoa, o pai se movimenta com todas as suas forças, faz o possível e o impossível para falar: continua nessa caminhada, e vai investindo nesse filho. Mas quando ele começa a repreender, é porque o filho está indo por caminhos que não convêm a ele. E aí eu fui procurar na palavra de Deus algo que fala de repreensão divina, que nós não devemos desprezar. E Deus me levou num texto que está em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao número 15. Antes de eu ler de cima a baixo, eu gostaria de ler o último versículo com vocês, que diz isso que eu acabei de explanar para a igreja. Diz assim, fala disso, que é o que nós vamos meditar: e exorta e repreende com toda a autoridade. E olha o que ele diz ali, ninguém te despreze. Então, quando eu olhei para esse versículo 15, eu falei: não, eu preciso entender o que tem nesse texto. Eu preciso entender o contexto de tudo isso, porque quando fala de repreensão e Deus fala ninguém despreza essa repreensão, então tem algo aqui no meio que é muito importante. E é isso que eu gostaria de explanar com a amada igreja. Olha lá o versículo 11 e 12, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tem acepção de pessoas, de cor, de raça, de língua, de nação. Não, a graça veio para trazer salvação a todos os homens. Mas aí agora veio esse primeiro verbo dizendo assim, olha lá: ensinando-nos. Quem que ensina? A graça de Deus ensina algo. Olha o que está escrito em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, diz assim, olha lá: porque pela graça sois salvo, por meio do quê? Da fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Então a fé é algo que a gente aprende. E a gente aprende com o quê? Com a graça que nos leva à salvação. Caso contrário, a gente nunca aprendeu da graça. Nunca tivemos debaixo da graça de Deus. Ou, como Deus não tem por conta o tempo da ignorância, enquanto a gente caminhava de fé em fé, desviamos, deixamos de ir. Então voltamos lá no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz lá, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Irmãos, quem não renuncia à impiedade e às concupiscências mundanas nunca aprendeu com a graça de Deus. Isso é muito sério, porque é pela graça que nós somos o quê? Eu estou aprendendo com quem então, se não é com a graça de Deus? Com o que nós estamos aprendendo? Irmãos, a primeira ensinamento que Deus deu à igreja
foi renunciar à impiedade. E eu vou trazer a lembrança disso. Quando é que nós sabemos que nós estamos tendo condutas de impiedade? Judas, capítulo 1, versículo 15 e 16 vai dizer isso, olha lá. Para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são, ó, quem que age impiamente a gente tem que renunciar. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Deus não fez a gente renunciar primeiro às concupiscências mundanas. Ele fez a gente em primeiro lugar renunciar ao que é impiedade. Quem murmura fala do que a boca está cheia, então está tratando primeiro por dentro. Quem queixa da sua sorte está tratando por dentro. Quem anda segundo as suas concupiscências, está fazendo o desejo do seu quê? Coração. E se ele não está moldado segundo Cristo, o nosso coração ele é corrupto e o quê? Enganoso. Quem diz coisas muito arrogantes está com o coração contaminado. E quem admira as pessoas por causa do interesse tem o amor ao dinheiro. Então, se a gente não renunciar a essas práticas na nossa vida, a gente nunca conheceu o caminho da graça. Então, voltando lá no texto de Tito que nós estamos meditando, a primeira coisa que a graça vai mandar a gente renunciar, o que é? A impiedade. A segunda coisa que a graça vai nos mandar renunciar são as concupiscências mundanas. A Bíblia diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas a minha palavra permanece para... Concupiscência mundana faz eu ser a imagem do mundo, faz eu ser a semelhança do mundo, faz eu entregar os meus membros para ser conforme o mundo. Renunciar à impiedade faz eu ser a semelhança de Deus. Renunciar às concupiscências mundanas faz eu ser a imagem de Deus. Se eu não renuncio, eu nunca conheci o caminho da graça. Quem renuncia, existe a foice e a enxada, para tirar da terra tudo aquilo que não convém a Deus. A foice vem para baixar o mato, a enxada para arrancar na raiz. Tem coisas na nossa vida que nós nos achegamos da igreja, Deus revela que são ou condutas de impiedade, ou condutas, irmãos, mundanas, e a gente olha e fala: o mato está alto. Quem renuncia passa a foice e vai diminuindo, até ele meter a enxada e arrancar. Esse está renunciando, esse está negando a si mesmo. Mas se eu não fizer isso, além de eu não conhecer a graça, ainda eu estou folgando nela. Aprenda algo: a graça não é uma passagem para a gente pecar deliberadamente, para a gente viver na prática do erro. E que Deus mais espera de mim e de você é: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Passa a mão nessas ferramentas e vai capinar, e a graça de Deus te sustentará, porque aonde abundou o pecado, superabundará ela. A graça de Deus vai te dar forças, a graça de Deus te ajudará a vencer essa fraqueza na vida. Por isso que, voltando lá no texto que nós estamos lendo, ele diz então: renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Irmão, quem está sóbrio não está embriagado. E a Bíblia diz: não vos embriagueis de vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando a gente enche do Espírito Santo de Deus, o que vai sair das nossas bocas, meus irmãos, são salmos, são cânticos, são hinos. Nós adoraremos a Deus de corpo, de alma e de espírito. Mas ao mesmo tempo Deus diz: vigiai. Melhor, antes ele diz: sede sóbrios e vigiai.
porque o vosso adversário anda bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quem não renuncia o que Deus está mandando renunciar, não está cheio do Espírito Santo, está embriagado. E quem está embriagado perdeu a direção. E consequentemente, como um abismo puxa o outro abismo, não vive uma vida que folga na justiça, mas folga na injustiça. Quando a gente fala de justiça, irmãos, tem duas leis, tá? Tem a que Deus determina, porque a justiça julga segundo a tua lei, e tem a que o mundo determina. Quem está embriagado vive segundo a lei do mundo e não segundo a lei de... E por fim, irmãos, não tem uma vida que aparece piamente. Em outras palavras, o teu ministério é censurado, porque piamente vem de piedade. E quem tem piedade tem devoção pelas coisas de Deus. Quem é piedoso tem devoção pela obra de Deus. Então quando Deus manda, quando Deus vem repreendendo, muitas vezes Ele vem repreendendo para isso. Renuncia, renuncia, renuncia. E aí quando a gente renuncia, irmãos, já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Aí nós podemos aguardar o que está no versículo 13 de Tito. Dá uma olhada lá comigo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, guarda algo. Cristo, quando Ele vier em poder e glória, para uns será o glorioso dia, mas a Bíblia diz que para outros será o terrível dia. Se eu renunciei, guarda algo, esse será o glorioso dia para a minha vida. Se eu não renunciei, eu digo, este será o terrível dia para a minha vida. Então quando a gente renuncia para viver uma vida sóbria, justa e piamente diante de Deus e diante dos seus olhos, na vinda de Cristo será o glorioso dia. Mas quem não renunciou, como diz as Escrituras, seria melhor não ter nascido. É duro, né? Seria melhor não ter nascido. Aí ele continua, versículo de número 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Irmãos, quem não passa a mão na foice, na enxada, está praticando iniquidade. E as iniquidades e as transgressões mediante as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando é que ela rime? Quando a gente entende esse processo. E a gente começa a se esforçar e colocar o que? É o esforça-te que eu te ajudo. E qual que é o propósito de tudo isso? Ele diz, e purificar para si, irmãos, um povo seu especial. Não é qualquer povo não, irmãos. A graça veio para todos, mas a salvação não vai alcançar todos. Vai ser um povo especial. E como que esse povo ele é especial? Olha ali, ele é zeloso de boas obras. Então quando Deus olha para dentro da igreja e vê a falta de zelo, ou vê obras que não convêm a Ele, você sabe o que Ele vai fazer, irmãos? Quando você vê o teu filho que não age de maneira zelosa e as obras dele não são boas, você passa a mão na cabeça? Ou você repreende? Por isso Ele nos repreende. Irmãos, presta atenção nessa palavrinha zeloso. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz esse texto. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Quem é zeloso busca os dons de Deus. E eu vos mostrarei um caminho excelente. Você sabe qual que é o caminho excelente? Estreito, apertado. É apertado mesmo, irmãos. É estreito. Esse é o caminho excelente. Só que o que mais entristece o coração, porque o que eu estou vendo de gente enterrando os seus dons, preferem ser censurados do que tirar da vida, renunciar aquilo que tem que renunciar para tirar a censura e desenterrar o seu dom.
e desenterrar o seu dom. E você sabe para quê, irmãos? Porque quer viver impiamente e porque quer viver segundo as concupiscências mundanas. E guarda algo. Eu perguntei para Deus, falei: Senhor, tu vai mandar ceifeiros? Ele não me respondeu, mas ele me respondeu com esse texto aqui. Ele falou assim: quem tinha um e não produziu nada, eu tiro e dou para quem está produzindo. Lê a parábola dos talentos. Um tinha um, outro tinha 2 e outro tinha 5. O que tinha 5 produziu, o que tinha 2 produziu, o que tinha 1 não produziu. Então eu digo, todos nós aqui, tá? Pelo menos um dom nós já nascemos com eles. Porque o texto não diz que tinha quem tinha 0. Todos têm um dom, sem exceção. E ele tirou o dom daquele que não produziu nada e deu na mão daquele que estava produzindo mais. Se ele vai mandar ceifeiros ou não vai mandar ceifeiros, irmãos, ou se ele vai fazer a gente tirar a tarja de censura de nós, para a gente poder exercer o dom que ele nos vocacionou, eu não sei. Mas eu digo, cuidado, porque ele dá tempo. Ele dá tempo para todos nós. E ele pode tirar o dom e passar para aquele que está produzindo quando ele vir prestar conta desse dom. Por isso, irmãos, aonde tem uma vida ímpia, tem concupiscência mundanas, anda de mão dada. E nós já aprendemos esse texto que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 33, diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Se eu não renuncio à impiedade, e eu não renuncio às concupiscências mundanas, o que tem na minha vida é uma maldição e não é uma bênção. Olha que interessante isso aqui que eu estava meditando. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Olha lá: e tu serás uma bênção. Ímpio? Não, justo. Aí ele continua: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe quando é que Abraão se tornou uma bênção, irmãos? Quando ele estava lá na casa dos pais dele? Mas vamos um pouquinho mais além. Esquece de olhar para a tua parentela, a menos que ela tenha essas obras no meio. Quando ele fala: sai da tua terra, Abraão morava em Ur do Caldeus. A Ur do Caldeus era uma terra babilônica, uma terra idólatra. Sabe o que ele está falando? Tira da terra toda o que? Idolatria. Você sabe o que os pais de Abraão faziam? Eram devotos o que? A ídolos. E sabe o que ele estava dizendo? E se aparta de todos quantos praticam a idolatria, nem que seja a tua família. Lembra? O que Deus mandou a gente fazer para ser filho dele? Sai do meio deles, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Mas guarda algo, quando eu olho para a terra, irmãos, o teu corpo é uma terra. Sabia disso ou não? Porque veio da onde? Veio do pó da terra. E se eu tiver idolatria em mim? Mas pastor, isso é possível? De novo eu vou costurar esses dois textos. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 18 ao 19 diz assim, olha lá: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, a graça a gente alcançou aonde? Na cruz de Cristo. São inimigos da graça, porque não renunciam à impiedade, porque não renunciam às concupiscências mundanas, não são amigos de Deus. E ele diz, olha lá, cujo fim é perdição, porque não é zeloso de boas obras. Aí ele continua dizendo, olha lá, cujo Deus é o que, irmãos? Ao ventre. Você já ouviu esse ditado no mundo? Sei que eu não posso imitar, mas eu vou falar uma linguagem que todos entendem. Esse aí parece que tem um rei aonde? Um rei na barriga. Tem um Deus no teu ventre. E quando a gente tem um Deus dentro do nosso ventre, não dá para servir dois senhores. Enquanto tiver um Deus no ventre, vai aparecer com aquele Deus que tem no ventre.
Mas quando o verbo de Deus habitar dentro do ventre, vai aparecer com o verbo de Deus. Um é bendito, como Maria foi, e o outro é maldito. Aí olha lá, e cuja glória é para a confusão deles. Por que confusão? Porque a obra que estão edificando é uma obra semelhante à de toda a torre de Babel. Deus desceu lá para confundir. Estavam edificando uma vida à base de tijolo e betume, e não à base de pedra e de cal. Por quê? Porque tem um Deus no ventre aí, que não é o Todo-Poderoso. O que tem aí dentro não é a glória de Deus que habita num vaso de barro, é a glória do homem habitando num vaso de barro, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí tem uma vírgula e fala lá, olha onde está a mente, e a Bíblia fala, porque sobe aos vossos corações tais pensamentos, que só pensam nas coisas terrenas. Piedosos? Devotos a Deus e a tua obra? Não. Se nós agirmos dessa maneira, nós só pensamos nas coisas terrenas. Você quer ver o desespero? Mexe naquilo que ele pensa. Irmãos, não tem um Deus no ventre? Eu vou te explicar de uma maneira mais clara. Nós podemos chocar dois tipos de ovos. Nós já aprendemos isso, não aprendemos? Nós podemos chocar um pintainho, um pintinho, porque Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os meus profetas, quantas vezes quis ajuntá-lo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo da onde? Das suas asas. Ou eu posso chocar basílicos. O que são basílicos? São víboras. Mas olha para um ovo. Um ovo ele é formado por quê, meus irmãos? Por casca, por gema e por clara. Tem três coisas nele, três elementos. Olha para o ser humano, ele é formado pelo quê? Por três coisas: por carne, por espírito e por alma. Então quando eu olho para a casca de um ovo, eu lembro da carne. Quando eu olho para a clara de um ovo, eu lembro da alma. Quando eu olho para a gema de um ovo, eu lembro do espírito que tem dentro dessas duas situações. Quer saber o que o homem está chocando ou não? Quebra a casca, mexe na casca e tu vai ver o que tem na clara e tem na gema. Se a alma é para Deus ou se a alma é para o diabo. Você vai entender o que é que o homem está gerando na sua vida. Por isso, de novo, irmãos, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: e rogo-vos, irmãos. Quem que são os irmãos? Os que fazem a vontade de Deus. Irmãos, eu rogo, está fazendo a vontade, eu rogo para vocês isso, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. A doutrina que nós estamos aprendendo está ensinando a gente a renunciar à impiedade e está ensinando a gente a renunciar às concupiscências mundanas. E ele está falando, olha isso, nota isso, quem está promovendo dissensão e escândalo, ou seja, quer censurar, porque o escândalo vem para censurar, quer censurar a doutrina. Você sabe o que ele manda dizer? Ele fala, desviai-vos dele, ele não manda se apartar. Desviar está andando nesse caminho, sai do caminho dele. Está fazendo isso, sai do caminho desse. Não se detém no caminho, porque senão vai deixar de ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí ele continua, olha lá, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao quê? Ao seu ventre. Por que serve ao seu ventre? O que tem lá dentro? Tem um Deus, né? E eu não posso servir a dois senhores. Tem um Deus lá dentro e eu não posso servir a dois senhores. Aí você sabe como que esses tentam censurar a renúncia pela impiedade e pelas concupiscências mundanas? Eles vão vir com esse tipo de conduta e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quer ver um exemplo? O diabo tentou Jesus e levou ele até acho que foi o pináculo nesse momento, e ele virou para ele e falou assim, lança-te daqui, que Deus vai dar ordem aos teus anjos para guardar. Suave, pode lançar, irmãos. Mergulha nisso aí, não tem problema nenhum. E quando o homem faz isso, ele está praticando o quê? Suicídio, através dessas palavrinhas suaves e lisonjas. Está levando todo mundo ao suí. E quando prega só bota um versículo, nunca vai mostrar o contexto, porque Jesus mandou, mas também está escrito.
Mas também está escrito. Busca os tambéms dentro da Bíblia, que você jamais, eu e você jamais cairemos nas suaves palavras e nas lisonjas. Busca os tambéms. Irmão, se possível fosse, o inimigo das nossas almas enganaria até os escolhidos. Se está se deixando se enganado com suaves palavras e lisonjas, não está na posição de um escolhido. Deixa eu entender esse contexto. Deixa eu ver se resume somente a isso. Busca os tambéms na Bíblia. Tem o também, está escrito, e Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso quê? Vosso Deus. Porque se eu abrir a Bíblia aqui, eu vou achar um monte de versículozinho suave. Aí você vai ler o contexto, aí você vai ver que aquela suavidade só vem quando eu sou manso e humilde de coração e aprendo com nosso Senhor Jesus. Irmãos, tem um espírito que nós estamos guerreando dentro da igreja. Enquanto não tiver morto, nós não vamos parar. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, olha isso. Eu vou detalhar isso aqui. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Isso é ministério. Se eu tolerar, eu não censurei aquilo que tinha que ser o quê? Aí ela diz assim, ó, o que ela faz com as suas, vamos falar, né? Com as palavras que a gente aprendeu assim, com as suas palavras suaves, as suas lisonjas. Ele diz, ó, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Irmãos, o que é se prostituir? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a parte B. Eu não vou ler lá não. Quem se prostitui, pode ler lá, peca contra o seu próprio quê? Corpo. Vai entregar os membros aquilo que não é para entregar. E voltando lá no texto de Apocalipse, ele vai falar, e comam dos sacrifícios do quê? Da idolatria. Quando você come algo, bota algo na tua boca, você come, aonde que vai parar isso, irmãos? No ventre. Do sacrifício do quê? Da idolatria ao Deus dentro do ventre. Como é que eu posso limpar também o exterior do copo, irmãos? Se no meu interior tem um Deus lá dentro. Esquece, nunca vai limpar. Tira o Deus de dentro do ventre. Limpa o interior do copo primeiro. Deixa de ser amante de si mesmo. Nos deixamos. E aí você pode ter certeza que nós vamos limpar o quê? O exterior do copo também. Porque quando Jesus habita dentro de nós, irmãos, não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. É isso que as lisonjas, palavras suaves vão fazer. Prostitui teu corpo. Põe um Deus dentro de você. Porque isso não tem problema. E esse tipo de prática dentro da casa de oração, senso, goste ou não, persuado nós a servir a homens ou a Deus. Se servisse a homens, não seríamos servos de... Esse aqui não serve a Deus. Que lá em Romanos 16 diz, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque faz a sua vontade e não faz a vontade de Deus. Por isso, voltando lá no texto de Tito, irmãos, lá no último versículo ele fala isso, fala disso e exorta e repreende com toda o que? Autoridade. Irmãos, autoridade você fala, filhinho, é assim que impõe autoridade? Desculpa, irmãos, querem se entristecer com o seu pastor, pode se entristecer. O que eu não posso é entristecer o Espírito Santo. E olha o que ele diz quando é repreendido acerca disso. Ele fala, ninguém. Você sabe quem que é o ninguém? Porque se o Senhor manda dizer eu sou o que eu sou, o ninguém o que é? É o diabo. Então se eu sou um ninguém na vida, porque eu não imito a Cristo, porque eu não sou a imagem e semelhança de Cristo, eu estou nessa posição. Ele fala, ninguém te o que? Despreza. Ninguém te despreza. Por que estão desprezando? As repreensões, as exortações. Por que, irmãos? Se Deus repreende e castiga todo aquele que Ele ama, por que eu vou ferir o pastor, irmãos? Quando eu começo a ferir o pastor, eu só tenho um propósito, fazer com que as demais ovelhas façam o quê? Dispersem da casa. E você sabe quem veio para arrebatar e dispersar, irmãos? O lobo. Isso é voz de lobo, é uivo. Por quê? Por isso, meus amados irmãos, voltando para o texto lá de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, parte A, onde a gente leu, ele diz assim, ó, o que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Quando é que Deus nos repreende? Ele só tem um propósito conosco,
fazer com que a gente viva nesse presente século uma vida sóbria, justa e piamente, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana. Se aprenderem outro evangelho, esse evangelho é inimigo da graça de Deus. É inimigo da graça de Deus. Outro evangelho diferente disso é inimigo da graça de Deus. Continuando lá naquele texto que a gente estava lendo em Provérbios capítulo 1, olha a parte B, o que vai dizer: será quebrantado de repente sem que haja... Irmão, se tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração quebrantado e o que? O contrito. Se eu não quebrantei o meu coração no tempo da repreensão, você sabe o que ele está dizendo? Depois é tarde demais. Você fala, como assim, pastor? Isso é possível? É? Lê comigo, Hebreus capítulo de número 12, versículo 16 ao 17, diz assim: e ninguém seja devasso ou profano. Devasso e profano pratica prostituição e tem um Deus na barriga, come do sacrifício da idolatria. Como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Refeição vem para alimentar o quê? A carne, não alimentar a alma e o espírito. Está trocando aquilo que sacia a vontade da carne por aquilo que é a vontade do Espírito de quem? De Deus. Olha o que ele diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar o que, irmãos? A bênção. Quebrantei, eu quero a bênção, Senhor. Eu quebrantei, eu quero a bênção, Senhor. Aí ele diz, olha lá, foi rejeitado, porque não achou nele lugar de arrependimento. No quebrantamento, irmãos? Não. No tempo que era para o quê? Se arrepender. Olha lá. Ainda que com lágrimas o buscou. Quem quebrantou, vai dizer que não chora, vai dizer que não se humilha. Então quando Deus nos repreende, irmãos, Ele quer isso, quebrantamento do que? De coração. Ele vai falar, bem-aventurados que choram, porque serão o que? Consolados. Quem não renuncia à impiedade, não renuncia às concupiscências mundanas, está trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Por isso, irmãos, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 7. Esse é o legado central da mensagem que Deus pediu para entregar. Tomamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Sabe o que é repouso? É descanso da alma. Pareça que algum de vós fica para trás. Então, de novo, temamos, tem que ter temor, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Irmãos, eu não quero que ninguém fique para... Já disse no último culto, esse é o sonho do meu coração, é poder chegar um dia diante do Senhor e dizer, Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, está aqui, ó. Agora só os filhos da perdição, porque Jesus disse isso. Todos que você me deste, Senhor, eu não perdi nenhum. Só o filho da perdi. E quem que são os que se perdem? Os que são inimigos da cruz de Deus, são inimigos da graça de Deus. Esses se perdem. Aí ele continua dizendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A eles quem? A esses que ficaram para trás. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Por isso que o Senhor diz, quem deu crédito à pregação, prega e não crê, e nisso para na caminhada na fé, vai ficar para onde? Não anda mais de fé, o quê? Aí ele continua, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Esses, irmãos, são que desprezam a exortação e a repreendem. Desprezaram. Não é bem assim, não funciona assim, não preciso renunciar a nada, não. Aí ele continua, porque nós, os que temos crido, quer dizer que não ficou para trás, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Depois não adianta chorar. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Você sabe que obra estava acabada desde a fundação do mundo, irmãos? Cristo foi sacrificado, diz em Pedro, desde a fundação do
Mesmo que a obra da graça estava consumada desde a fundação do mundo, a graça não cobriu o pecado dessa pessoa. Aí ele continua: porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Você sabe o que é guardar o sétimo dia, irmãos? Cristo foi crucificado no sexto. No sétimo dia ele desceu às mansões dos mortos. No oitavo dia ele ressuscitou. Então quem guarda o sábado, guarda o sacrifício do quê? Da cruz. Guarda a graça. E o descanso, todos descansam no sábado. O descanso está na graça. Não está em ficar um sábado lá dentro de casa sem fazer o quê? Nada. Aí ele continua: e outra vez neste lugar não entrarão no repouso, visto pois que resta que alguns entrem nela, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. É melhor obedecer do que vamos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Aí ele vira e fala assim, ó: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi. Então é hoje, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está repreendendo, quebranta esse coração, seja manso, seja humilde. Tem um espírito manso e quieto que é precioso para Deus. Passa a mão na foice, na enxada e vai capinar, vai para a guerra. De quem luta contra a carne, luta contra ela. Olha o versículo 2 de Provérbios 29. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Irmãos, quando eu olho para povo, existe dois povos no mundo espiritual. Existe os filhos da luz e existe os filhos das trevas. Então tem o povo especial, que ele falou, um povo seu especial, e tem um povo que aos olhos de Deus não é o que é especial. Quando o povo especial, que é aquele povo zeloso de boas obras, ele vê a justiça de Deus engrandecendo no lugar, esse povo se alegra. Mas quando ele vê a impiedade, porque não tem a renúncia que Deus está pedindo, você sabe o que ele faz? Suspira. Por que ele suspira? Você sabe quando é que a gente suspira ou não? Por dois motivos. Quando você está irado, você fica o quê? E você suspira, sabe para o quê, irmãos? Para ter paciência. Que aí você também faz. Mas o povo que é inimigo de Deus é o inverso, tá? Quando ele vê os justos engrandecendo, você sabe o que ele faz? Ele suspira de raiva. Ele inverte os valores. Aí quando ele vê a impiedade, quem não renuncia, aí ele se alegra, enche o coração de alegria. São opostos pelos vértices. Por isso que quando a gente anuncia a justiça de Deus, pode se preparar. Uns vão embora daqui, irmãos, suspirando, mas outros vão embora se alegrando. Mas você sabe qual é a diferença do justo e para o ímpio ou não? Nos suspiros, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha o que ele diz ali, ó: não deis lugar ao diabo. O justo, ele ira sim, ele suspira sim, mas ele não suja as mãos com sangue inocente e não dá lugar ao diabo para dizer coisas arrogantes. Porque o ímpio diz coisas muito arrogantes. Ele não dá lugar ao diabo. Ele não dá. Você sabe quando é que vem os suspiros para dentro da igreja, irmãos? Olha que tremendo isso. Vai dizer que isso aqui não vem da parte de Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 ao 10. E disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros e obstinados de coração. Repreende e endurece a cerviz.
eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casas rebeldes, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Ou seja, qual é o filho que pedindo ovo o pai te dá o quê? Um escorpião. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casas rebeldes. Você olha para o rosto de todo mundo, você vai sabendo quando é rebelde, quando que endurece a serviço. O rosto mostra o que tem no quê? Se é a fúria ou se é a alegria, quando o justo engrandece. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Olha quantas vezes Deus fala rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Irmãos, comer o que Deus dá é doce na boca, mas é amargo no ventre. E ele fala: não age como eles. Como Jeremias se põe como um forte muro do quê? De bronze. Aí ele diz: casa rebelde, casa do quê? De ímpio. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Ou seja, está pregando a palavra, e estendeu diante de mim, e ele está escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações e suspiros e ais. Irmãos, guarda algo. Uma coisa é o povo suspirar, outra coisa é Deus suspirar. Enquanto o povo estiver suspirando e Deus na sua longanimidade estiver suportando, arrepende-te enquanto é tempo. Porque quando o povo suspirar e Deus também suspirar, irmãos, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Êxodo, capítulo de número 15, versículo 8 ao 10, diz assim, ó: e com o sopro das tuas narinas. O que é um suspiro? Da onde? Deus suspirou aqui, tá? E com o sopro das tuas narinas amontoaram as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, farteasse minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirás. Aí diz: soprastes com o teu vento, o mar o cobriu, afundaram como chumbo em veementes águas. Casa rebelde, além de não quebrantar o coração, persegue com as suas lisonjas, com as suas palavras, assim como o faraó e o teu exército perseguiu. E nessa perseguição Deus criou um caminho, irmãos, que para uns foi motivo de cantar o hino da vitória, mas para outros foi um fatídico dia de muito choro sem quem os cure. Irmãos, o coração de um justo não se alegra pela morte de um ímpio, não. Quebranta o coração enquanto é tempo. Você sabe o que é afundar no mar, irmãos? Como chumbo. Jesus disse isso, ele falou: é mister que vem os escândalos, mas ai de quem vem. Seria melhor ter amarrado uma mó e ter pulado no mar. Se ele botar chumbo e descer lá, ele está dizendo: de lá você não sai o quê? De lá você não sai mais, nunca mais. Que espírito habita no fundo do mar? Ah, o da besta, o da serpente tortuosa, o do Leviatã. Irmãos, vamos cantar o hino da vitória. Não endureça o coração como o faraó endureceu, e o que sobrou foi o suspiro para ele. Junto com aquele povo sai com Moisés e Arão, deixa o Egito. Moisés declarou a faraó, falou: nenhuma unha vai ficar no Egito. O líder que vinha aqui pregar ainda tolerar a unha, nenhuma unha, ele está dizendo, irmãos. Vamos cantar todo mundo o hino da vitória, caminhar, nem que tiver desertos para frente, nós vamos enfrentar desertos. E esses desertos vêm para a gente desviar do caminho de pelejas maiores que a gente não é capaz de suportar. Mas se a gente for obediente até a morte, a gente vai tomar posse da terra prometida. Vamos padecer no suspiro de Deus, irmãos. Deus é tardio em irar-se. Ele é tardio, mas ele está avisando, não é com uma, não é com duas, não é com 3 mensagens. Ele está repreendendo. Não endurece a serviço,
Porque quando quebrantar já não vai ter mais o quê? Não tem mais cura. Tem quem consola, irmãos. Finalizo aqui, versículo de número 3 de Provérbios, capítulo 29. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai. E você sabe o que é sabedoria, irmãos? Temor a Deus. A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O início está ali, está ouvindo uma mensagem de repreensão, quebranta o coração, porque ele diz: isso vai alegrar o Pai. E a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Mas que coração? Olha para você ver como é tremendo. Se o coração estiver cheio de ídolo, porque no meu ventre tem ídolo, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Aí Ele vai derrubar esse ídolo, irmãos. Mas aí o meu coração vai ser segundo o coração de quem? De Deus. Os meus pedidos serão como os pedidos de quem? De Deus. Mas ele diz assim: mas o companheiro das prostitutas desperdiça a fazenda. Esaú, devasso e profano, perdeu sua fazenda, perdeu o direito de primogenitura. Filho pródigo, devasso e profano. Não, deixa eu me deleitar com as coisas do mundo, deixa eu me envolver com as coisas do mundo. Perdeu a fazenda, que era a herança que o pai tinha dado para ele. E o mais triste, depois veio fome e foi parar na lama. Será que eu vou ter que parar na lama? Na lama, para poder amar a sabedoria, para temer a Deus? Nunca esqueça disso. Carrega onde vocês forem. Não sei se aqui daqui a pouco eu estou vivo ou não, irmãos. Nós podemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, ou nós podemos cair nas mãos de um Deus vivo. Ou é assim ou é assado. Aqui está a honra, aqui está a bênção, aqui está a salvação, aqui estão as lamentações, os suspiros e os ais. Esse povo que endureceu a cerviz nos tempos de Ezequiel e de Jeremias foram tudo parar na Babilônia. Só que quando a Babilônia invadiu, ela matou, irmãos, filhos, destruiu bens e só levou para ela o que era bom aos olhos deles, porque aquilo que não prestava aos olhos deles, porque o que não presta para a Babilônia, para Deus o que serve, eles deixaram para trás e eles abandonaram. Que nós nos humilhemos debaixo das potentes mãos do Senhor, que nós passemos a mão na nossa foice, na nossa enxada, e devagar, irmãos. Ninguém quer que pessoa muda a chave do dia para a noite, porque a gente sabe que não é fácil. Mas renuncia, vai se negando. A hora que você vê, você já botou a enxada na terra e você já tirou pela raiz aquilo que não convinha a Deus. Nisso eu declaro abertamente, sem ser inimigo da cruz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.